Oi, oi, gente, tudo jóia? Está no ar o terceiro episódio do podcast No Promo. Primeiro quero agradecer toda a audiência de vocês. A gente está muito feliz com o resultado, né? Com o carinho de todo mundo. Realmente é um podcast que a gente está fazendo com os melhores convidados, trazendo as melhores informações para vocês. Então, continue nos assistindo que vem mais coisa boa por aí, né, Drico? É sim, Bela. Estamos aqui, eu, Adriano Guedes e Bela Bonflá. Estamos aqui para trazer todas as maiores e melhores informações e todos os assuntos caros, a arquitetura, a decoração, a cidade, tudo que for de interesse no âmbito da construção. Né, Bela? Sim, e hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, Carol de Albuquerque. Ela tem um braço no escritório dela, né? Uma das especializações dela é arquitetura hospitalar. E eu quero dizer que eu estava muito ansiosa, né, para te encontrar, porque é um assunto que eu amo particularmente, assim. Eu sou muito técnica e eu sei que é o quão difícil, né, fazer um projeto na área de saúde. E meu primeiro estágio foi com o arquiteto hospitalar, Joaquim Gonçalves, né? Então eu trabalhava... Senhor arquiteto, diga-se de Exatamente. passagem. Então assim, eu era uma menina de 18 anos num escritório que fazia toda a reforma do Hospital Português. Então aquilo ali me enchia de... Era um mundo de novidades para mim, né? Então eu saí da faculdade querendo fazer arquitetura hospitalar, cheguei até me inscrever na especialização, acabou não rolando. Meu caminho profissional tomou outro rumo, mas eu tô aqui muito feliz. E aí eu queria saber o que fez você ir para essa área. Bem-vinda, Carolina do Albuquerque. Vamos lá. Oi, gente, é um prazer enorme estar aqui. Eu realmente fiquei, assim, muito feliz com o convite. Adriano, eu já conheço há mais de 30 anos. E é um tanto prazer. Tempo assim, tanto tempo. É porque a gente se conheceu quando a gente tinha 2, né? É isso. E aí a gente perdurou, nossos pais. Graças a Deus. Fizeram, né? com que a gente continuasse. E a gente fez a mesma faculdade, inclusive, no mesmo tempo. Muito bonito. Brincadeira. Não, eu gosto, eu sou muito fã de Adriano, tô conhecendo o Bela agora também. E tô achando tudo maravilhoso estar aqui. E eu queria, assim, dizer que, poxa, um convite vindo de você não é só como amigo, não. Eu sou fã incondicional, porque aqui eu tô diante de um super arquiteto, todo mundo sabe, mas também uma enciclopédia, né? Ele entende desde literatura... romena até histórias em quadrinho, passando por filme e fofoca também. Fofoca então, um pouco, depois... Number one. Fofoca eu não sou muito bom, não. Eu tenho certeza que no mínimo a gente vai se divertir aqui. Eu queria muito também deixar um pouco dessa... né, passar para vocês um pouquinho do que é essa especialidade, que é complexa, mas ao mesmo tempo é divertida. Porque na hora que eu estou fazendo um projeto de arquitetura hospitalar, eu me sinto meio que num joguinho de Tetris, sabe? Montando as peças e elas têm que se casar, mas ao mesmo tempo elas são... Eu tenho que girar para um lado, girar para o outro, porque a gente não trabalha um projeto de arquitetura hospitalar como uma coisa estática. Um projeto de arquitetura hospitalar, ele contempla muitas informações que vão ser informações que a gente vai vir do Código de Obra da cidade, a gente vai pegar informações de normativas de acessibilidade, por exemplo. A gente vai ter que ter algum conhecimento médico também, porque cada especialidade, cada projeto, ele vai demandar um conhecimento específico, então a gente vai ter que ser um pouco também ouvinte nessa área de medicina, conhecer um pouco do que está acontecendo no mundo, porque não adianta nada a gente estar aqui esperando que as informações cheguem, a gente tem que se antenar. De repente surgiu uma máquina que fazia isso e agora ela já começa a fazer um outro tipo de exame, então, ao invés de a gente ter... Até às vezes a gente passa, é engraçado que muitas vezes a gente passa para os próprios clientes algumas inovações que estão no mercado que eles mesmos não conhecem, porque nem sempre os gestores, não digo nem gestores, né? Os gestores normalmente conhecem, mas quando você faz uma coisa para um médico específico, ele não tem tempo de ir numa feira de arquitetura hospitalar, por exemplo, não está dentro
da área técnica, necessariamente da parte de especificação. Então, a gente acaba, de certa forma, sendo um pouco... Parte dentro do... E essa parte que Bela te perguntou, da motivação, como foi esse interesse que isso foi muito caro, né, Bela, para você? Isso era uma coisa que você tinha, desejava? Eu queria muito e eu ainda quero me especializar. Uma especialização que eu ainda quero fazer, sabe? Para mim foi um pouco, sei lá, foi sorte, eu digo, né? Mas eu me apaixonei por arquitetura hospitalar porque eu já trabalhava com meu pai, que era uma pessoa que já vinha trabalhando com arquitetura hospitalar. Sem querer, ele foi entrando nesse nicho. Senhoras e senhores, uma pausa aqui. Estamos falando de Ricardo Dalbuquerque, um dos melhores arquitetos de Salvador, que também eu vou querer aqui no Promo. Viu, Ricardo? Quero muito a sua presença aqui para bater um alto papo com você. Ai, eu não sei não, viu? Porque ele é bastante tímido, pior que eu. Mas eu acho que ele ia ficar muito orgulhoso com o convite, do mesmo jeito que eu tô aqui. Mas é isso. Meu pai, ele sem perceber, foi entrando, né, nesse nicho. Ele já tinha feito algumas coisas aqui em Salvador para clientes que eram clientes dele já, mas que estavam montando um hospital, enfim, construindo alguma coisa nesse ramo. E houve um convite do Hospital São Rafael, que na época a sede do hospital era em Milão, para montar um ambulatório aqui em Salvador. E ele foi, de certa forma, passar um tempo lá, conhecendo o hospital em loco. Foi uma escola, né? Porque ele passou quase um mês vivendo aquele hospital. E quando ele chegou aqui para montar com o Monte Tabor a sede, ele fez um embrião do hospital. Esse hospital foi crescendo e foi se tornando uma coisa grande do jeito que é hoje. E na época não tinha, né, muito assim, você é especialista em arquitetura hospitalar. Não, ele era uma referência, né, era um nome. É uma coisa de amadurecimento até da própria profissão, né? A gente está criando esses nichos porque há demandas, a RDC 50, que a gente vai falar mais para frente, existem as demandas e é bom que melhore, até para a gente, tem milhões de cautelas e precauções que deve se ter dentro da arquitetura hospitalar, que Pedro aqui do MedMídia sabe muito bem. Enfim, a arquitetura hospitalar tem essa coisa de você lidar com saúde, lidar com a questão obviamente, de higiene, de sanitarismo. Boa parte da arquitetura moderna nasce com tem esse viés de sanitarismo, né? E como é que isso vai chegar para ter arquitetura... Sabe, da arquitetura hospitalar voltando? Eu acho, Drico, só fazendo um acréscimo, é que, na verdade, tudo isso já era feito, né? Mas eu acho que tem um termo hoje na medicina ou até na arquitetura hospitalar, que é a humanização dos ambientes, né? Para o lugar que os pacientes transitam. Então, assim... As recepções, elas estão de uma forma diferente, até na questão da iluminação, sabe? A gente percebe que aquela iluminação branca caiu toda, o material das cadeiras. Então, assim, tudo isso já entra um pouco na arquitetura de interiores, mas ela vai também para a arquitetura hospitalar. Mas só, assim, desculpa interromper, não quer dizer... Isso que você está falando é importantíssimo. E hoje... É algo que falar em arquitetura hospitalar e não falar num hospital humanizado é um pecado. Assim, não existe. A gente quer que o paciente não se sinta no hospital. A gente quer que o paciente se sinta em casa, porque... É parte do tratamento dele. Aquela coisa de você chegar no hospital e estar olhando para aquela luz branca, que todo mundo que é arquiteto sabe que é extremamente desconfortável, não é boa para o paciente, não é boa para o médico, não é boa para quem trabalha lá. Mas eu vou voltar um pouquinho. Eu acho assim, que é importante a gente falar dessa construção da arquitetura hospitalar nesses últimos anos. Últimos anos, eu digo assim, dos últimos 30 anos, que é que eu tenho mais contato com isso. Assim. 30 não, mas pelo menos... uns 30 anos que eu tenho mais ou menos contato com a arquitetura hospitalar de frente. Quando eu comecei a fazer arquitetura hospitalar, não havia uma normativa tão clara. Ele era feito, assim, o projeto era feito com base na experiência
das pessoas que contratavam a gente. Era isso que eu queria dizer, Helena. E a gente foi construindo isso. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo que foi importantíssimo para mim. E foi talvez a partir daí que eu realmente me apaixonei. Porque eu comecei a trabalhar construindo a ideia de como era fazer um projeto de arquitetura hospitalar. Então, meu pai foi chamado por uma empresa para poder fazer um projeto de um hospital-dia, né? O famoso Day Hospital. Não existia hospital-dia no Brasil. Não existia nenhuma normativa que dissesse como é que um hospital-dia deve ser feito. Quantas salas cirúrgicas para quantos apartamentos, qual vai ser exatamente, como vai ser essa gestão, precisa ter uma lavanderia, não precisa, a alimentação do paciente vai ser como. E a gente foi pesquisar isso lá fora. Nos Estados Unidos já tinha, né? Então, a gente buscou os exemplos do que tinha fora, porque no Brasil não existia isso. Até fazer uma pergunta dentro disso daí. Isso para mim sempre é uma coisa que parece. A gente também lá no escritório, a gente tem essa coisa tem um braço, um ramo, a gente tem uma arquiteta dedicada à arquitetura hospitalar. E a sensação que eu tenho é que as tecnologias avançam, a sociedade avança em materiais, em equipamentos, em tratamentos, em formas de tratamentos, ao passo que as normativas, elas não conseguem acompanhar. E, por exemplo, o Day Hospital chega à Bahia e não tem nem uma documentação E como legaliza isso? Então, há esse choque. Há um choque. A RDC 50, que é a base que a gente usa para poder, né, aprovar um projeto na vigilância, ela é de 2002. Imagine isso. Uma defasagem nesse meio tempo na parte de dermato, já entrou uns 20 procedimentos e saíram 20 procedimentos. Exatamente. Pois é, e a gente ainda trata os ambientes com a mesma RDC que a gente trata. Então, assim, imagine, em 2002 não tinha DEI, por exemplo, e continua. A normativa que a gente usou foi a de 2002 e a gente vai fazer hoje. Hoje você precisa de espaços muito menores para algumas coisas, espaços muito maiores para outras. Você não tem mais certos serviços que antigamente você tinha que ter a obrigatoriedade de ter. E a gente vê, aí é uma crítica que eu vou fazer, que esse engessamento nessa RDC, que está sendo estudada, está sendo debatido, há debate da nova, tá lá, vai e volta, mas o fato é que a legislação vigente ainda é essa. A gente tem diversas normativas de especificidades, por exemplo, você vai fazer uma clínica de, sei lá, vou dar um exemplo prático. Eu fiz agora uma clínica de uma especialidade que tem uma normativa própria para essa especialidade que já é mais nova. Então, ela se sobrepõe à RDC em alguns momentos. É uma clínica de gastro. E, ok, aí você tem algumas normativas que foram incorporadas, mas a base é a mesma. E quando analisado esse projeto, muitas vezes as pessoas que trabalham na vigilância, elas dizem, eu não quero aprovar isso aqui que você me fez com 6 metros quadrados, quando eu pedi aqui na normativa que tem 10, mesmo que funcione, porque depois, se alguém vier a questionar, quem deu aqui o aval fui eu. E a tecnologia vai mudando, né? Você vê, o advento, o D, ele mudou, você sabe por quê? Por que não? O que acontece hoje de você poder fazer uma cirurgia hoje de manhã e o paciente ser liberado 5 horas da tarde, feliz da vida para casa, quando você demoraria antes 2 dias no hospital? Anestesia. O que é que fazia com que o paciente tivesse que passar a noite no hospital? A recuperação anestésica. E com as novas drogas, você consegue fazer uma anestesia segura e o paciente 5 horas da tarde não está mais precisando dormir no hospital. Ele já está ótimo para voltar para casa. Não foi nem o ato cirúrgico que ficou mais simples, não foi nem um robô. Simplesmente a anestesia mudou, né? Muito isso. E o DEI veio exatamente para poder dinamizar o processo, tornar mais barato para quem vai fazer o procedimento. Os gestores mesmo, né? Os gestores, trazer mais... Quem é que quer dormir no hospital, né? Assim, fora que você faz cirurgias programadas, você não entra no hospital para fazer uma cirurgia para retirada de um cisto
concorrendo com o cara que vai chegar com a parada cardíaca para poder fazer uma cirurgia, e aquela sala cirúrgica é a mesma. Então, você já tem uma cirurgia programada, o índice de infecção hospitalar é infinitamente menor. Então, assim, esse é um exemplo do que a gente vê, que a normativa é uma e a gente tem que abrir a cabeça para poder fazer um projeto que siga essa normativa, mas, ao mesmo tempo, ele já tenha um pé lá no que a gente imagina que a normativa venha a cobrir. E eu sou muito fã desse quebra-cabeça. Eu sou muito fã de você... Eu também sou muito técnica, Bela, igual a você. Adoro pensar no fluxo, adoro pensar que a gente consegue juntar muitas informações técnicas e, ao mesmo tempo, a gente colocar a nossa cara, trazer aquele ambiente, um ambiente que você chegue e entre e se sinta acolhido, né? Porque eu acho que a palavra é... E além de ele te dar acolhimento, ele é um ambiente bem resolvido tecnicamente, né? Exato. Eu digo isso a todos os meus clientes, assim, ó, se a sua casa não funcionar, não adianta ser bonito, não presta. Não. Então, primeiro vai funcionar e a gente vai ficar bonito depois. Então, é mais ou menos isso, né? Porque se um hospital tem cruzamento de fluxos, limpos, pois acabou. Então, era uma das perguntas que eu ia te fazer. Quem é a equipe que se junta para iniciar todo esse processo? Tem os gestores e os médicos, em algum momento eles entram para, além do avançar na parte de layout após o programa arquitetônico? Depende muito, né? Assim, você tem... Eu faço de projetos de consultório odontológico, que é uma coisa muito simples. Muito simples. Até um projeto de um hospital de alta complexidade. Então... O grau o tamanho dessa equipe e a quantidade de pessoas que vão trabalhar comigo vai depender do grau de complexidade do que a gente está tratando. Para você fazer um hospital, você precisa, antes de tudo, ter um plano desse hospital macro na cidade. A gente precisa desse hospital. E também depende, assim... eu falo muito, assim, que você pode fazer um projeto de um hospital público ou privado, usando as mesmas dimensões, a mesma implantação, mas o que você coloca lá dentro é muito diferente. Então, a gente tem que saber de onde vem, né? Essa demanda vem de onde? Vem do público, vem do privado? Esse hospital está no interior? Ou esse hospital está na capital? Muda. Uma pergunta até dentro disso daí. Tem um impacto, o hospital é um equipamento urbano de grande impacto. Por exemplo, alguns hospitais, eu não sei qual o porte que precisa, mas tem que ter um heliponto para chegar uma pessoa de urgência e tal. E como isso, quando você vai ver a legislação urbana, como funciona isso? O cara não chega assim, eu tenho um terreno, eu quero construir. Não pode ser assim. Não deve ser assim, né? Porque não adianta você botar um hospital num local que não tenha, primeiro, a demanda para aquele hospital ou para aquela tipologia de hospital, porque existem diversos tipos de hospital. Você tem hospital que atende emergência, tem hospital que não atende emergência, tem hospital que atende, por exemplo, gestantes, então você vai fazer parto, não vai fazer parto, você tem diversos níveis, né? Aliás, dentro disso daí tem um assunto, um subassunto, puxando uma setinha, desculpa se eu estiver falando muito, mas é que eu me lembro quando inaugurou o Hospital da Bahia, as pessoas falavam, olha, tem hospital demais em Salvador não cabe. Aí logo depois sai o Mater Dei. Aí eu falo, e o Aliança cresce, e eu falo, tem demanda, senão não estariam construindo. Um tipo de hospital desse, a gente arquiteto nem sabe por que ele surgiu, mas quem é o dono do negócio, com certeza fez uma pesquisa. Então, a gente faz, assim, tentando responder, a gente faz uma equipe multidisciplinar e essa equipe vai sendo gerida. Eu acho, assim, que sempre vai ter eu acho que o arquiteto tem que ter esse papel, e aí eu vou fazer um adendo aqui. A gente tem que tomar pra gente mais as coisas. A gente está muito acostumado a deixar, o engenheiro vai dizer aquilo, a enfermeira vai dizer aquilo outro, mas precisa de ter um elemento central. E a gente é que conversa
com o enfermeiro, a gente que conversa com o engenheiro, a gente que conversa com o dono do empreendimento, a gente que está na loja escolhendo a cadeira que a gente vai colocar lá. E se a gente não for esse gestor, nosso projeto provavelmente não vai ter, né, o sucesso que nós imaginaríamos que ia ter. Então, assim, essa cultura eu acho que a gente tem que agregar e puxar para a gente mesmo. E dependendo da situação, às vezes eu acho que a gente é mal, como é que eu digo assim, mas a gente quer isso pra gente, pelo menos eu quero essa gestão pra mim, mas a gente não consegue ainda, né? A gente ainda não tem esse poder de... Mas... Peraí, rapidinho. Isso é uma outra pergunta que eu Não, quero fazer. antes da sua pergunta, só fazer um comentário. Vocês não estavam percebendo aqui, mas nesse momento que Carol falava isso, eu e Bela, a gente se olhava com felicidade, sabe? Porque... Bela, por favor, faça a sua pergunta. Minha pergunta, porque na verdade, é quem mais atrapalha no seu processo, no seu projeto. Se são os gestores, se são os médicos, clientes, né? São os clientes. Se são... Tem a vigilância aí, bota aí, Bela. Vigilância, mas a vigilância acaba, amigo, que ela está estudando a lei e ela vai executar. Mas aí vem, às vezes, um médico que quer de outro jeito. Tem um cliente que quer de outro jeito, tá na lei. Tá de outro jeito. Ou se são profissionais novos que não são tão especialistas na área, que realmente acaba fazendo aí, derrapando de alguma forma, que você é contratada para ela consertar. Porque assim, a gente não está falando de beleza, a gente não está falando nada disso, nem de gosto, é feio, a gente está falando de uma área técnica. Muito técnica. Né? Que um erro simples dá tudo errado. Um conselho pode dar um choque, pode dar sabe? Vou te dar uma dica. Se um dia você fizer um projeto de um hospital como você sonha, fale com as enfermeiras. Muito bom. Elas sabem de tudo. Muito bom, o médico, ele vai lá, faz o papel dele com maestria, cumpre aquilo que ele estudou, mas ele, vamos dizer assim, que nem tem tempo para saber o que é que está por trás das câmaras. Mas então, assim, a enfermeira sabe tudo. Não tem muita vaidade, porque o médico tem essa coisa de... Aí cada médico fala, não, eu quero o meu assim. Aí eu falo assim, gente, não, é a norma. Peraí, tem a norma. Eu já passei por diversas situações assim. Eu falei, eu sei, eu também queria muita coisa. Eu queria ser magro. Eu honestamente queria, mas... tem a norma, e eu tenho que seguir a norma. Isso é difícil, sabe? Às vezes o cara fala, mas eu tenho experiência nisso, eu vivo disso, eu sei o que eu estou fazendo, e você olha assim, eu sei que você sabe, mas tem a lei. Eu vou costurando isso, né? A gente continua botando panos quentes quando tá na frente deles, sim, mas o fato que depois eles mesmos entendem que... quem sabe o que acontece realmente dentro do fluxo, quem faz essa gestão, sim, quem sabe quantas gavetas vão precisar dentro daquele armário, sim, não vai ser nunca o médico. Vai ser quem está por trás das câmeras, que são as enfermeiras, a equipe técnica, a área de manutenção é importantíssima. Então, se tiver um engenheiro clínico lá, converse com ele, sabe? Vá costurando através... dessa equipe, porque normalmente eles que fazem o hospital acontecer. E cada equipe age de uma forma diferente, tem uma forma de trabalhar. Então, não é receita de bolo, é você conhecer. Então, eu, às vezes, me mudo para um hospital uma semana, vou todo dia lá, converso com a pessoa que está tanto responsável pela parte do centro cirúrgico, aí depois eu vou para a parte... Eu já tive reunião com a cozinheira da... Que é importante. E a Carol, aqui entra as frutas e eu não estou conseguindo ter uma pia tão profunda para lavar, eu preciso ter duas. Então, assim, a gente vai conhecendo. Um curso de especialização é muito bom para você conhecer, Bela, o todo. Mas a vivência, é a experiência, sabe? É aquele dia a dia. É você estar ali nos bastidores de um hospital, de uma clínica, seja lá o que for, que agrega o conhecimento que eu tenho, sabe? Ler, participar de congresso, ir para feira, estar antenada, é importante. Claro que é importante. Seria uma loucura dizer que não é. Mas o que funciona,
a gente vê, às vezes a gente especifica uma coisa que a gente acha que vai ser super massa para colocar ali, que é altamente tecnológico. Um ano depois, você vai lá, vê uma outra coisa, não funcionou. E vamos entrar no assunto especificação, né, Bela? Agora, porque, por exemplo, a gente no primeiro programa nosso, a gente conversou, aí o pessoal falou sobre especificação, eu falei, gente, mas os clientes às vezes não obedecem especificação. E algumas especificações na área de saúde, como parede baritada, para onde tem raio-x, enfim, é muito técnico, é muito específico, não tem muito como fugir. Centro cirúrgico. E como é isso? Os clientes te obedecem? De modo geral, sim. Boa, Bela. Eles têm muito medo. Amigo, tem que ser direto. Tem. Eu tava querendo falar, tava preso. Te obedecem? A Anvisa não vai liberar. Eu boto logo pilha. Assim, se você não colocar esse tipo de revestimento aqui ou esse, não vai passar. E eles têm mais medo da Anvisa do que de mim. Mas já teve algum caso assim de especificação? Já. Trocada, que deu algum problema? Antigamente a gente tinha a maior dificuldade do mundo para poder especificar, porque a gente tinha poucas opções. Por exemplo, piso vinílico. Se você lembrar, um hospital de 20 anos atrás, eram aquelas plaquinhas cinza, aí variava para azul, para verde. Hoje a gente consegue colocar madeirado. A indústria foi trazendo para a gente, né, materiais que podem ser usados, que são muito bem vistos pela Anvisa, e a gente consegue fazer um hospital com uma especificação técnica e, ao mesmo tempo, com a cara mais de casa do que de hospital. Que volta até para a primeira pergunta de Bela. Sobre a humanização. Sobre a humanização, né? Então, hoje a gente conseguiu ter, já é mais fácil, né? A gente conseguir adaptar isso. Mas, voltando à pergunta inicial, por exemplo, a gente fez um projeto de um hospital grande aqui na cidade, e no dia da inauguração a gente foi conhecer, como todos, assim, festão, corta fita e entra no centro cirúrgico. O centro cirúrgico, dentro da sala cirúrgica, você tem que ter um piso específico, que tem imantado para poder a pessoa não tomar choque, os aparelhos não matarem um paciente no caso de uma intercorrência. E a gente entra na sala, quando eu olho, granito no piso. Aí você quase infarta e você descobre que você não pode infartar ali, porque você pode tomar um choque. Você fala, eu não posso ter esse problema aqui. Foi mais ou menos por aí. As portas do centro cirúrgico eram de madeira. Uau. Na época não tinha nem MDF, vamos dizer. Amadeirado. Era madeira mesmo. Semioca. Não, semioca tô exagerando. Não sei, eu não quis ver. E quando eu olhei, o piso era de granito. E aí eu, com muito tato, depois cheguei, gente, veja bem, como, né? A gente inaugurou o hospital, acho que não vai. Mas granito é muito melhor do que vinílico, Carol. A gente conseguiu uma jazida enorme, botamos em tudo. E não consulta. Eu amo que não consulta, né? Eu falei, né? Dava vontade de dizer assim, poxa, não fui eu que fiz esse projeto, mas ao mesmo tempo por fora ele tá tão bonito. Nos bastidores. Eu tenho uma pergunta aqui. Opa, Medmídia aparecendo. Carol, vocês falaram aqui sobre a história da luz branca, né? E eu sempre me perguntei isso. Por que aqui em hospital sempre tem muita luz branca? E me perguntar por que a luz amarela não exerceria a mesma função? E também um a mais, que é trazer essa coisa do aconchego e de você, de alguma maneira, né, essa coisa mais do calor humano e tal. Por que é que sempre se insistiu tanto nessa luz branca em um hospital? Pedro, assim, o que é que eu posso te dizer? Existem duas fases, né? Aquela fase do hospital que a gente conheceu e a fase do hospital que a gente está vivendo hoje. Eu não sei se você também lembra, só existia luz branca ou luz amarela fogo. Hoje a gente tem diversos tipos de, vamos dizer assim... vários gradientes, várias né? temperaturas de cor. E a gente sabe que a luz amarela mesmo, ela, para você exercer o ato da medicina, não era a melhor luz para você
sei lá, distinguir uma... A luz branca, nessas horas, Pedro, entrando aqui para colaborar aqui com o Carol, ela precisa ter a luz precisa ter um índice de reprodução de cor. E a luz também precisa estar uma coisa mais alerta. Tem luz de centro cirúrgico, depende do lugar. Se você está hoje, por exemplo, dentro de um apartamento, a gente sempre faz o quê? A gente coloca a luz amarela em certas luminárias, mas a luminária técnica, aquela quando o paciente vai ser iluminado e vai ser examinado, desculpa, iluminado é ótimo, vai ser examinado, ele vai lá e acende aquela luz específica, mas na hora que ele está com o seu acompanhante, na hora que ele quer fazer uma refeição, ele pode ter uma luz, inclusive dimerizada, enfim, a gente, com o passar do tempo e com a parte tecnológica também sendo mais ajustada, a gente tendo mais opções, você hoje não tem mais a luz branca no hospital inteiro. Vai ter a luz branca em locais que forem estritamente necessários para a função. Para a função. Então, que o paciente normalmente nem está vendo. Nessa hora ele está tão... Né? Na hora que ele está no centro cirúrgico, na hora que ele está fazendo um exame, alguma coisa assim. Enfim, as coisas estão melhorando. Para esse lado, eu acho que... Então, isso acaba respondendo até uma pergunta que Bela tinha trazido aqui, que foi a questão da humanização. Uhum. Estamos caminhando para uma arquitetura hospitalar mais humana, mais humanizada. A humana é óbvio que ela é humana, senão seria veterinária. Cada vez mais. Cada vez mais. Mas a gente ainda tem legislação que impede muito disso, porque nossa legislação é defasada. Então, assim... se você for no hospital nos Estados Unidos, às vezes você nem consegue perceber que aquilo é um hospital. A poltrona é daquela poltrona do quarto de vó, sabe? Porque eles não veem isso como um problema. Porque se você tem uma boa filtragem de um ar-condicionado, não é aquela superfície que está ali, amadeirada, que vai trazer o problema para a contaminação do paciente. Se você tem um limite de visitantes por dia, não é? Teve hospital aqui em Salvador que você chegava e tinha festa no quarto, né? Sim. Então, assim, se você tem um controle, né, de áreas específicas, se você tem uma gestão boa de limpeza e de bons hábitos no hospital, não é o mobiliário que vai falar contra. Então, e isso foi sendo trazido. Por exemplo, vou dar um exemplo enorme. UTI, até 10 anos atrás, não existia, pelo menos aqui na Bahia. Em São Paulo já tinha, mas aqui na Bahia, uma UTI que fosse um quarto. Que você tivesse um banheiro, que você tivesse a possibilidade de ter uma intimidade, né? Ter um momento mais íntimo. Não, era aquele negócio daqueles boxes e ninguém acreditava que você poderia ficar dentro de um apartamento e esse apartamento ser UTI. E isso foi evoluindo. Por quê? Porque você foi percebendo e foi trazendo, né, cases de outros lugares. Se você olhar aqueles filmes, sei lá, Grey's Anatomy na vida, você põe uma parede, põe uma persiana que muda de cor, e aí às vezes você consegue ver que está de fora, não consegue ver que está de dentro, enfim, vai mudando. Então, se você foi aos poucos, né, as coisas vão chegando. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque a cabeça das pessoas também, né? Sim. Dos gestores, da própria... E é muito caro. É caro, mas nem sempre. Não, mas assim, tudo quando se trata de um hospital é um investimento alto. Não, porque é um hospital, é um equipamento de um certo porte. Depois eu quero até te fazer aquela pergunta para você comentar a coisa que a gente estava falando do tomógrafo, da ressonância, que foi muito interessante. Tá. Nos bastidores, só para não perder isso. Mas eu entendo que tem os passos para um hospital também fazer mudança. O hospital é uma obra aberta, eu sempre digo isso. O hospital é um equipamento que ele tem que ser pensado hoje e daqui a 10 anos. Porque vai mudando. Sim. Então, por exemplo, a gente não vai colocar nunca uma parede de bloco no hospital dividindo 2 ambientes. A gente vai fazer de drywall, a gente vai fazer... Por quê? Porque fazer o máximo de laje plana, botar o menos
possível de pilar. De pilar. Por quê? Porque a gente sabe que, com o passar do tempo, as necessidades do hospital vão mudando, as necessidades dos equipamentos vão mudando. Então, o hospital é uma obra que a gente tem que estar sempre atenta no hoje, no amanhã, no depois da manhã. Então, já faz o hospital pensando na ampliação dele. E tem aquela curiosidade, né, que a gente estava conversando em relação a realmente montar, né, o quebra-cabeça do fluxograma, né? Em relação ao tamanho dos equipamentos, aonde locar cada sala, cada exame, porque os equipamentos eles entram antes de fechar as paredes, né? Alguns sim. Vou dar um exemplo, uma ressonância. Quando a gente vai fazer, vamos fazer aqui um centro diagnóstico e tal, onde é que ele tem que estar? Então, eu quero botar no 3º andar, eu quero botar aqui atrás. Eu digo, não, peraí, não é assim. Você sabe como é que entra uma ressonância, que horas ela entra e quantas toneladas uma ressonância tem? Então, a gente não vai sobrecarregar uma estrutura, botar uma ressonância no 4º andar. Imagine quanto você vai gastar para poder, né? Içar, não, e só quanto ela vai pesar para os restos dos pavimentos abaixo. Vamos tentar colocar, sei lá, no térreo, no máximo, no primeiro pavimento. Carol, você sabe o que foi que eu pensei agora, você contando isso daí? Eu imaginei o clássico de obra aqui em Salvador, que é, alguém já deve ter falado isso, não, bota 3 caras para subir pela escada. Ressonância. Pois é, a ressonância é uma coisa complicadíssima. Uma ressonância, ela não pode, por exemplo, ela tá do lado de um estacionamento. Se um carro passar embaixo da ressonância ou em cima, desregula a máquina toda. O paciente vai ter um piripaque lá, porque a máquina vai mudar, vai ter que recalibrar a máquina toda. Uma ressonância ela tem que entrar antes de fechar, por exemplo. Nenhuma ressonância vai entrar por escada, nem corredor nenhum. Ela vai ter que entrar pela parede. Então, a gente já deixa um buraco, já sabe que ali vai ter que ter acesso. E a gente tem que botar ela por um lugar que não tem um muro do lado. E isso a gente tem que pensar tudo antes, porque se a gente for pensar depois, e aí a gente tem que pensar isso com a engenharia clínica. Hoje tem empresas que, quando a gente vai fazer uma coisa de grande porte, a gente já tem empresas que cuidam de toda essa logística, que já cuida desde o sistema que você vai usar até de como vai entrar a ressonância, né? Em que momento ela vai entrar, o que é que a gente vai precisar, né? Uma ressonância tem que estar dentro de um espaço X ou Y, um acelerador. Pergunta linear, aqui. por exemplo. É um bunker. A parede de um acelerador linear é assim, ó, se você tiver um dia uma guerra nuclear, o que é um acelerador? Um hospital que tem acelerador nuclear, que você não vai morrer. O que é um acelerador? Desculpa, eu não conheço. Equipamento que a gente usa muito na área oncológica para poder fazer exames, para radioterapia, enfim, um PET scan, alguma coisa assim. A gente faz bunkers para poder, porque trabalha muito com energia nuclear. Eu vou pro São Rafa. Ela fez. Com certeza tem. Ô, Bela, você já entrou na ressonância? Você tem medo? Você tem angústia? Eu não tenho medo, não, mas eu tenho impaciência, assim. Não pode nem respirar. Você, Cabas, já entraram em ressonância? Não. Tem medo? Tenho medo. Você nunca entrou, não, Cabas? Não. Agora já tem aquelas que são mais vazadinhas, né? Agora, você falou uma coisa, Carol, que eu fiquei... Caramba, eu fiz um trabalho no cardiopulmonar. E aí, quando eu tava lá com a equipe gravando, aí a gente olhando o tamanho da máquina, e em determinado momento eu falei, vem cá, como é que esse negócio entrou aqui? Né? Assim, a sensação que dá é que ele é maior que a sala. E aí todo mundo parou e fez assim, porra, boa pergunta. Como é que esse negócio entrou aqui? Eu falei, não, deve ter entrado parafuso por parafuso, toda desmontada, porque não tem como. Aí uma pessoa vem aqui e monta tudo. A única pessoa que eu acho que seria capaz de montar um negócio desse seria Cabas. Você acertou. Aí era capaz. E não precisava nem do manual, viu? Era uma sem MacGyver, manual. não, ele escreve o manual. Gente, olha, senhoras e senhores, siga Pedro e... Olha, Mad Media vai estar pegando fogo, viu? Já ouvi aqui nos bastidores, vai estar um espetáculo. Hoje ao vivo. Teve gente recebendo puxão de orelha do Cremeb. Fiquem ligados que vai ter esse episódio aí dentro do Pulse. Assista e procura aí o Mad Media que você vai ver lá. Olha, nossos patrocinadores Uranos 2 está aqui conosco. Explique o que é a Urano 2 O Urano tá faz essa maravilha aqui de PVC, ela faz um PVC impresso, ele tá com essa... E é de uma qualidade assim que fica espetacular, né?
Na verdade é uma revolução, porque antigamente você pegava essa chapa de PVC e tinha que plotar ela. Adesivar. Então você adesivava e a própria resistência do adesivo fazia ela empenar toda. Então você usava muito essas placas de PVC antigamente para poder fazer stand. Sim. Porque ia durar pouco tempo, depois Hoje não, hoje com impressão direta no PVC, você consegue tornar o material muito mais durável e por isso que ele compõe aqui o nosso cenário. Quem sabe eu vou falar com o Caio da Quatro Estações, que também é nosso patrocinador, se dá para plotar também nas persianas que ele botou aqui. Muito obrigado, Caio, viu? E também, quem mais a gente pode agradecer? Eu tenho aqui, todos eles aqui no meu coração. Né? Eu falo um, você fala outro, né, Bela? Pra gente distribuir os amores. Cal e Elce e Adriana estão aí no seu coração, da Pavimite? Claro que estão. Eles moram no meu. Estão no meu também. Inclusive, quem vier aqui conhecer o nosso lavabo, que é 100% assinado pela Pavimite. Isso mesmo. A Ornato, nosso parceiro, grande amigo Maurício, que está aqui conosco também, em espelhos e vidros. E mandar um grande beijo para Arquiluz. Marilda sempre perfeita com a gente. É isso aí, gente. Esses são os nossos patrocinadores. E vamos voltar aqui ao papo com Carol. Me conte mais, Carolita. Eu já estou falando os apelidos aqui. Daqui a pouco eu vou meter uma série de apelidos, que eu chamo ela de vários apelidos. Ela é muito minha amiga. Tenta ser minimalista? Eu estou tentando ser minimalista e profissional. Ela disse que ia tentar também, viu? Que o nome que não podia chamar. Eu falei, chame, gente. Não. Adriano, todo respeito. Ela está se disciplinando. Vocês estavam me perguntando naquela hora, né, sobre algumas coisas diferentes que a gente pode perceber que é interessante comentar aqui. Teve um episódio que foi interessante. Me chamaram para fazer um hospital, né? Um estudo de um hospital na Península de Maraú. Porque o que acontece? Ali tem muito hotel, muita coisa bacana ali perto. E muita gente bebendo, insolação. Eu não sei, não posso te dizer porque eu nunca vi. Eu nunca bebi lá. Tá, eu também não frequento muito. Mas o problema maior é que é o seguinte, grandes hotéis querendo investir lá, grandes empresas querendo investir, mas e se você tiver um problema cardíaco lá, você tem que ir para Ilhéus ou para Salvador. Passar por alguma estrada de lama com a 4x4. Pois eu tive um problema lá e quase vou de arrasta para cima, e a gente conseguiu um terreno maravilhoso, a gente conseguiu montar uma equipe, a gente conseguiu até achar investidor para lá e a gente não conseguiu fazer o hospital. Por quê? Como é que chegam os insumos? Caramba, de 4x4. A estrada é horrível porque ninguém ainda conseguiu fazer a estrada. Então, assim, um hospital no interior, ele exige tanta coisa quanto na capital. Inclusive, um caminhão para recolher o lixo hospitalar. Eu estou falando de uma coisa básica. Então, enquanto a estrada não estiver chegando e você não puder trazer aquilo que é mínimo para o funcionamento do hospital, não tem como. Como é que vai chegar essa ressonância no hospital? Eu tive uma infecção lá em Maraú e eu fui para um posto, era maternidade, nem sei. Pois é, você vai ter um primeiro socorro, estabiliza e não espera. Tinha ninguém, a porta estava fechada. Eu abri a porta. Cheguei lá, tinha um rapaz todo embrulhado numa maca. Aí eu falei para meu esposo, né, Lucas, e agora a gente vai para onde? Eu tô passando muito mal. Chegou um médico, ele falou, não, esse rapaz aí, ele é o mendigo que anda na cidade, tá todo embalado aí do lado, eu não sei se estava vivo nem morto. Ele ia te atender também, o mendigo? Não? Ele não conseguiu nem me dar minha senhora, fique calma que vai dar certo. Aí eu sei que me colocaram no soro, eu tive que dizer, tudo bem, deve estar tudo limpo, e aceitar que ia dar certo. Deu, né? Mas assim, realmente é muito precário. E é um lugar que vem gente do Brasil todo, alto índice turista. Eu vou delirar um pouco aqui nisso daí, porque tem um livro clássico do Thomas Mann, que é o Morte em Veneza. Ele vai discutir estética em Veneza durante uma pandemia. E tem essa coisa de você ir num lugar muito bonito e
tipo, ser o auge da sua vida e eu também o fim. E talvez seja essa, na Península de Maraúdes, que é muito bonita, e você não chegam os insumos. Para quem é cardíaco, ele pensa antes de ir. E para quem não é, que chega lá e tem um acidente, né? Tem uma intercorrência. Enfim, essa boa vontade, que até a prefeitura teve, mas de quem é essa estrada? Essa estrada municipal, essa estrada federal, sei lá o quê. Enquanto não resolver isso, a gente não constrói um hospital lá. Adriano fez uma citação agora. Pandemia, né? A gente não pode deixar de citar aqui. Sim. Né? O que mudou nos projetos hospitalares ou na gestão dos hospitais em relação aos projetos? Qual foi o impacto disso pós-pandemia? Em paralelo, eu vou endossar só a pergunta dela, sublinhar, botar outra coisa. Você acha que a vigilância sanitária está mais rígida? Eu tenho a sensação dos clientes que a gente atende que há um certo temor da parte pública. Eu quero saber se você tem essa... Olha, quando a pandemia realmente foi incorporada como realidade, logo que aconteceu em 2020, assim, um mês depois, que a gente viu que ela vinha para ficar, eu nunca trabalhei tanto. Fazendo o quê, Carol? Fazendo adaptações. Lavando fruta. Adaptava, né, também bastante. Até hoje eu tenho várias manchas de álcool gel em vários móveis da minha casa que me dão raiva. Mas, tirando isso, eu trabalhei pra caramba fazendo adaptações de hospitais. Carol, pelo amor de Deus, me liga que eu preciso refazer a minha recepção, eu preciso botar um elemento entre a pessoa que vai atender e quem está sendo atendido, eu preciso de uma triagem diferente, eu preciso mudar o fluxo de entrada de paciente. Então, assim, foi punk. E aí, uma das coisas que eu percebi foi que depois que passou nisso, foi voltando, assim. Eu não vi perpetuar essa necessidade desse afastamento. Eu acho que eu entendi que as pessoas conseguiram se adaptar àquele momento, que também é muito neura querer continuar vivendo essa vida achando que vai acontecer de novo. Mas eu percebi uma coisa interessante. A gente havia feito um projeto para um hospital em Salvador de 3 pavimentos de internação. Desses 3 pavimentos, eles me pediram para poder fazer um de UTI, um de apartamento e um que a gente chamava de flex. Eram 25. A cada pavimento a gente tinha 25 unidades de internação. E na época eu falei assim, esse negócio de flex é o que exatamente? Maluquice, você vai ter que ter 25 respiradores. Quando for apartamento, vai fazer o que com esses 25 respiradores? Vai colocar num quarto trancado? A menina parecia que eles estavam adivinhando. Porque o que aconteceu? Foi maravilhoso. Esses apartamentos flex, eles podiam ser UTI, podia ser semi, ou podia ser apartamento. Dependia da demanda do hospital. Só que eles tinham que estar preparados para a pior situação, que era quando ele fosse UTI. Enfim, como os outros eram réplicas desse, só não tinham os equipamentos, só fizeram comprar os equipamentos. E o hospital já estava preparado para várias situações. Então, esse foi um dos poucos hospitais que a gente não foi chamado para mexer, por exemplo, nisso, para rearrumar o hospital. Porque ele já estava preparado, né? Então, isso vem, né? Eu volto a dizer, o hospital ele tem que ser dinâmico, ele tem que estar... Então, esse pensamento do flex, eu acho que foi uma lição que os outros hospitais deviam copiar. Vamos deixar isso aqui preparado, porque na hora que precisar, a gente não sabe o que é que vem por aí. Então, é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta. E por mais que muitas unidades de saúde, elas voltaram atrás, né? Na questão das divisões, né? Dentro das cada um da sua particularidade, eu acho que foi coalição, né? Como você está dizendo, assim, você sempre está preparado para, né? Dentro ali, buscando, tendo a arquitetura como seu aliado. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente hoje já saberia lidar melhor com um caos daquele dentro dos próprios hospitais e dentro da nossa própria casa. Mas, enfim,
essa complexidade, né, que a arquitetura hospitalar tem, ela... Às vezes tem gente que diz, mas deve ser chato você saber tanta coisinha, você tá ligado em tanta coisa, mas não, ela vai entrando por osmose. Sim. A gente vai pega uma coisa dali, pega outra aqui. Eu costumo viver dentro daquela realidade daquele hospital e entender um pouco. Se a gente, voltando, por exemplo, ao hospital de Ontario, eu fui fazer um day agora, no interior, no sul da Bahia. A gente está fazendo o projeto do day e é engraçado porque eu não boto lavanderia em day aqui na capital. Não precisa. É terceirizado. Tudo é terceirizado. A gente tem um CME que esteriliza depois que a roupa é lavada, mas a gente não precisa ter uma lavanderia, porque a lavanderia é um lugar grande, ocupa espaço. Mas não tem lavanderia no interior para receber uma demanda de um hospital maior que lave com a qualidade que eles querem, com a dinâmica que eles querem. Então, assim, a gente vai adaptar. A gente vai adaptar sempre a realidade daquele local. É um day, é particular, de alto nível, vai ficar numa cidade, sim, que é uma cidade satélite para o sul, vai atender uma grande demanda de pessoas do público privado, mas está dentro de uma cidade que não tem ainda essa estrutura para poder receber esse equipamento. Talvez a cidade, e talvez o metro quadrado de lá também seja mais barato. E justifique ter o... Tem também, hoje em dia, não tão, a gente não está mais com esterilização, já está terceirizado também, vários casos, né? Depende. Você depende do porte, porque às vezes não vale a pena você esterilizar fora. Tudo isso é uma conversa, né? Isso que a gente está falando aqui agora. A gestão que vai também dizer como é que ela quer agir, como é que ela quer... Porque, por exemplo, a lavanderia, como estou dizendo, não vale a pena você ter uma lavanderia para lavar uma roupa só daquele equipamento de saúde. Porque não se justifica, né, assim, o tamanho daquilo. Porém, nesse caso, não tem solução. A solução mais prática é essa. Bora abrir uma lavanderia lá? Olha o nicho. Olha só. Olha a oportunidade. Olha só, tô atento. Eu tô pensando, Bela, mais em abrir um centro de moda para hospitalar, porque aquele negócio de você ficar com aquele aventalzinho com a bundinha de fora é desumanizado. Podre. Eu sei que é necessário, mas é... Bora melhorar, minha gente. Pensem, porque não é humilhante. É humilhante. É vexatório, hein, Cabas? Você não... Eu acho que o rei da Inglaterra, ele perde a pose. Ele fala assim, não, ok, eu estou aqui com o avental aberto atrás. Ele vai de máscara da pandemia para não ser... Para não reconhecido. Diminuir a humilhação. Me diga uma coisa, tem algum projeto na área de saúde que você ainda não fez? Alguma especialização, assim, que você sonha em fazer? Caramba, eu nunca pensei sobre isso. Porque eu já fiz foi coisa. Você tem algum especial que você goste mais, assim? Tipo, eu adoro oftalmo. Eu amo fazer maternidades, eu amo. Eu sou fã de montar quebra-cabeça. Então, assim, eu gosto de fazer... Quanto mais complexo, pra mim, melhor. Então, assim... Entendi tudo já. Pra mim, a especificidade é muito... Eu gosto de aprender. Então, assim, vamos dizer, eu fiz uma clínica que era uma clínica sediada na Espanha, que veio montar aqui uma perna dela. E quando ela veio com um projeto base. A gente quer algo que tenha isso, coisas que eu nunca tinha visto na vida. Pra você ter uma ideia, era uma clínica de reprodução humana que o lugar onde o embrião coletava o embrião, aí ia para uma sala que chama sala de FIV, né? De fertilização in vitro. E essa sala, eles pediram que ela fosse coberta por alumínio, como se fosse uma capa de alumínio, e depois a gente colocasse o revestimento. Porque aquilo tinha uma interferência na hora dessa transferência desse óvulo de 0,5% a mais de sucesso. E aí eu tentando entender, né, o que era aquilo. Então, conhecendo uma coisa, pegando um projeto que veio da Espanha, né, vendo o que era aquilo,
o porquê daquilo, tendo essa oportunidade de perguntar e até de questionar, de fazer um pouco diferente aqui, não simplesmente transferir as ideias, foi, por exemplo, uma experiência maravilhosa. Eu acho que a cada um que eu vou fazendo, eu vou me encantando cada vez mais. Aliás, isso é o gostoso de arquitetura. Essa é uma coisa muito gostosa, que a gente se mistura com as profissões dos outros, a gente vai em escritórios, porque Carol não faz só hospitais. Não. Faz projetos de casa, porque a gente começou a conversa aqui nos bastidores, eu acho que eu vou fazer umas filmagens, Bela, que a gente tem cada bate-papo maravilhoso nos bastidores. Ela contando a história do seu TFG para o seu pai do aeroporto. Eu queria que você contasse, é uma coisa de... TFG é trabalho final de graduação da faculdade. É interessante essa história. Eu acho assim, essa parte de... Eu trabalho com diversos nichos de arquitetura, faço edifícios comerciais, residenciais, hotéis, e isso foi muito importante para poder construir a arquitetura hospitalar no escritório também com esse embasamento, porque eu preciso fazer uma garagem, eu preciso entender como é que coloca, né, qual seria a melhor modulação para o hospital, mas se tiver vaga embaixo, né, a legislação, entender de tudo que é inerente a um projeto de arquitetura. Sim. Comum, nosso escritório, né, também faz. Então, assim, para uma fachada bonita de um hospital, eu também já fiz outras fachadas de outros edifícios. Saber material de revestimento interno que é relevante para a Anvisa, mas também o que está do lado de fora que está sendo visto, né? Então, um projeto completo de um arquiteto hospitalar, de antemão, ele tem que ser um arquiteto nato. Sim. Na área de empreendimento também, né? E aí é muito massa, porque na arquitetura hospitalar eu consigo fazer as duas coisas, né? Eu trabalho fazendo o que eu gosto e fazendo especificidade que me dá esse prazer. Essa história do meu TFG foi engraçada, assim, porque como meu pai, arquiteto, eu querendo ainda, né, dizer, eu quero fazer uma coisa diferente, eu já estou fazendo a mesma profissão, vão achar que eu não tenho criatividade, eu quero fazer o meu TFG, eu vou fazer uma coisa diferente. Aí fui conversar com meu pai, estou pensando em fazer um aeroporto. Ele olhou para mim e disse, um aeroporto, Carolina? Por que um aeroporto? Eu falei assim, pô, pai, porque é uma coisa diferente, né? Assim, porque todo mundo tá fazendo um projeto de casa, um projeto de restaurante. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu fiz, minha filha, você pode fazer um projeto de aeroporto, mas eu não vejo sentido. A gente, né, com 20 anos, tudo besta. E ele sonhador, né? Aquela coisa de... E ele já, dentro da realidade, fez, mas veja bem, minha filha, quantos arquitetos você conhece que já fizeram um projeto de um aeroporto? Fiz, nenhum, exatamente, eu vou fazer. Ele fez, não, minha filha, você vai estudar, vai passar 6 meses... procurando informação que você não sabe nem aonde, porque você não conhece nem alguém para poder... Assim, você não tem nem acesso a essas plantas, porque a Infraero não deixa você ver a planta de um por segurança, né, de um aeroporto. Então, você vai se acabar para poder fazer um projeto de um aeroporto mal feito. Com certeza, absoluta. E eu duvido que na sua vida inteira você faça um projeto de um aeroporto. Eu nunca fiz. Meu pai já fez projeto. Ele fez, eu faço projeto de enfeito jegue para Lavagem do Bonfim e faço projeto de uma... Casa de boneca a uma cidade. A uma cidade, mas aeroporto eu nunca fiz. Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa... E aí nessa época eu já estava fazendo algumas coisas de hospitalar e eu estava feliz, encantada com isso. Aí acabei falando, vou dar o braço a torcer. Se eu gosto tanto disso e é algo que eu consigo fazer um projeto completo. Então, eu fiz um centro médico, então eu fiz a torre, né? Eu fiz um prédio, eu fiz um centro diagnóstico dentro desse prédio e fiz um DEI. Então, e eu usei legislação, eu usei todos os parâmetros urbanísticos, eu pesquisei, eu estudei a topografia. Então, eu fiz um projeto no qual eu aprendi, que é o intuito. E executável, de fato. Exatamente. Né? Então, mas a gente só percebe isso... Com a maturidade. Com a maturidade. Eu tive essa sorte de alguém que me vetasse, porque realmente se eu tivesse feito um projeto de um aeroporto, eu estaria... Você sabe que eu tenho loucura. Tem em Nova York, quando você chega no JFK, tem um pavilhão do Enosarini, que é aquele da TWA. Que é um prédio... Eu acho que foi filmado
Pegue-me se for capaz, com Leonardo DiCaprio, Tom Hanks e tal. É filmado lá, que tem aquelas paredes curvas. Sarine que tem a mesa famosa aí no Sarine. E eu não vejo ele... Quando passei lá, eu acho que ele é fechado. O aeroporto meio que isolado lá. Ele não funciona. Um trecho do aeroporto, não é um edifício, né? Eu não sabia disso. Pequeno era Sarine. É muito bonito. Se você ver, esse negócio parece atual. Parece uma coisa meio entre Zaha Hadid e Calatrava, sabe? Uma coisa meio orgânica, bem bonito. Eu não lembro. O pavilhão dele. Eu não lembro. Se a gente bota... Se Cabas não me matar, eu vejo se eu passo pra eles. E a gente tá já chegando aqui, se aproximando os minutos finais. Eu ia aqui. dar essa notícia agora, que estamos chegando ao fim. Passa rápido. Tá vendo? Tá vendo? A gente disse que falou, só muito nem rápido, doeu. Né? Eu queria só uma última, assim, não a última pergunta, uma solicitação, né? Para os estudantes, os recém-formados, eu que já estou aqui formada há 20 anos, né? Olha, Bela, 20 anos? Meu filho, 25 de arquitetura, 20 de formada já. Nossa, eu sou mais novo que você, então... Nós, né? Nós, Carol, é você, Quem claro. tem interesse... É porque a vida castigou. Queria saber, assim, quem tem interesse, né, de começar a estudar mais na área, se especializar na área, por onde é que a gente começa? Se tem algum livro para ler, se tem algum curso, o que é que a gente faz? A gente tem, né, hoje no Brasil, uma associação, que é uma associação bem bacana, que é a BDH, que é uma associação de arquitetura hospitalar. São arquitetos que se juntaram. A gente tem disponível vários cursos, vários congressos. Eu participo todo ano, por exemplo. A gente discute casos. É sempre bom você estar com pessoas que são dessa mesma área para poder, né, às vezes, começar com uma parceria com o escritório que já faz isso. Você leva primeiro um trabalho para esse parceiro, e aí você já vai aprendendo. Existem cursos de arquitetura hospitalar. Eu não sei te dizer agora, na UFBA eu acho que ainda tem um curso. É um curso complicado, porque eu acho que é a tarde toda, todos os dias. Tem uma seleção realmente bem rigorosa, criteriosa. E eu vejo, assim, eu realmente não tenho feito cursos específicos de arquitetura hospitalar. Eu faço workshop para um tema específico, enfim. E aí a gente vai aprendendo, né? Eu acho que o Einstein, o Hospital Einstein, tem um curso deles, que é muito bacana. Teve até uma arquiteta que trabalhou comigo que fez uma pós-graduação online no Einstein, e ela, sei lá, a cada 6 meses tinha que fazer uma aula presencial. Eu não tô lembrando. Isso. Não, a gente tem uma arquiteta. Então também. Fiquem ligados, viu? Que tem interesse. Tem, se você sigam buscar... Sigam Carol nas redes sociais, mande uma DM pra ela. Eu se mexam. Minha memória pra isso não... Você tem uma memória ótima, Carol. Você lembrou de várias coisas daqui de histórias. Lembrei, né? Lembrou, foi ótimo. Histórias do passado. Gente, e assim, com muita, olha, dor no coração. Estou começando a me despedir aqui de Carol. Vamos encerrando mais esse episódio No Prumo. Quero que vocês nos sigam no Prumo, continuem assistindo, que a gente sempre vai estar trazendo novidades para vocês, né, Bela? Sim, sigam a gente, curtam, a gente tá no YouTube, no modo Pulse, e todo domingo às 10 horas tem episódio novo no ar. Te esperamos. Sigam também modo Pulse, sigam também Medmídia. Então, Carol, um beijo enorme, e todos vocês que estão assistindo, um beijo. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cabas. Valeu.